Olá, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Batista. A Escola Bíblica Batista é um projeto da Igreja Batista do Jardim Brasília. E hoje, num formato um pouco diferente, nós vamos estudar sobre o estudo 6, a aula 6. Vamos aprender um pouco a história de Estevão, conhecer um pouco sobre este homem, como ele apareceu na história da igreja e como ele foi um grande homem no seu tempo e como ele incentivou, né? Acabou ele sendo um incentivador, vamos dizer assim, do apóstolo Paulo, aquele que viria logo em seguida. Mas hoje nós vamos lembrar que a nova igreja, né, a igreja de Jerusalém, como nós dissemos semana passada, ela está caminhando, ela está progredindo, houve problemas, houve situações de dificuldade, mas a igreja ela não parou, a igreja ela não se desanimou com os problemas. Então, a nova igreja está em voos altos e os membros aumentam e a igreja se expande. E como vimos, vem também problemas, desafios e principalmente o conflito contra o inimigo. Mas graças a Deus, né, como nós vimos semana passada, a igreja de Jerusalém tinha uma liderança forte, visionária e obediente ao Senhor. Então, analisando tudo isso, nós sabemos que além do papel evangelístico, que é a missão da igreja, ela também acabou tendo uma preocupação com o próximo, ela exerceu um papel social. E esse papel social da igreja, o esforço de se parecer com Cristo, o esforço de mudar a cara da sociedade, fez essa igreja uma igreja que mudou o seu tempo. E hoje nós vamos conhecer um pouco sobre Estevão e como que ele apareceu na história da igreja, né? Então, vamos acompanhar um pouquinho sobre Estevão. Bom, o primeiro ponto que nós vamos falar aqui é que Estevão, ele surge em meio a conflitos internos. Olha só, então semana passada nós já tivemos um problema, né? Tivemos ali uma questão a ser resolvida, na questão de Priscila e Áquilo, de Ananias e Safira, perdão. E agora vem mais um problema e como que será resolvido isso? Bom, eu passo aqui, deixa eu ver se ele vai. Daqui a pouco ele caminha aí. Bom, o que nós precisamos entender? Que a igreja ela começou a crescer, a igreja ela se expandiu, a igreja ela tomou um formato gigante. Então nós não estamos falando de uma igreja de 120 membros, de 3.000 membros, mas é uma igreja de quase 9.000 membros. Só que dentro dessa comunidade não havia só judeus ali de Jerusalém. Haviam judeus de outras partes do mundo, judeus gregos. Então a igreja de Jerusalém tinha judeus de Jerusalém, nativos de Jerusalém, e judeus de outras regiões, como da Grécia. E quando eles se juntam, né, nós estamos tendo aí povos da mesma nação, mas com culturas diferentes, por causa, enfim, do local de instalação, da sua vida, né, como família, fora das regiões ali de Jerusalém. Então, o que nós podemos ver aqui, deixa eu ver se ele vai passar. Aí. Então, com o crescimento da igreja, vem os problemas internos. Então, o pano de fundo que nós temos aqui, né, é que com esse aumento de pessoas e com essa pluralidade de pessoas que estão morando em Jerusalém, né, na igreja nova, nós vamos ter problemas, né? E um dos problemas que começa a aparecer aqui é que viúvas e órfãos dos judeus gregos estavam sendo esquecidos. Por quê? Porque havia muitas pessoas pobres. Naquele período as pessoas viúvas elas não tinham nenhum tipo de renda, né? Porque quem trabalhava era o marido. Então quando o marido morria, essa viúva perdia toda a sua renda. E tinha os órfãos, né? Quem não tinha família, eles acabam praticamente mendigando. Então a igreja nesse período ela começa a fazer um trabalho social. Só que por alguma razão a igreja ela começa a dar mais atenção aos judeus, né, que estão morando em Jerusalém, do que os gregos. Então aí começa a reclamação, né? Pô, já está fazendo diferença de pessoas, por que eles estão ajudando, a gente não? Então o conflito que começa
aparecer aqui é justamente esse conflito de pessoas, né, que querem serem cuidadas, mas não tem tido essa oportunidade. E essas reclamações vão parar no ouvido dos discípulos, dos apóstolos, né, que eles que davam conta de toda a alimentação, de toda a estrutura, eles que praticamente eles repartiam o período de ensino, de oração e também de cuidado. Só que não era um cuidado para pouca gente. Nós estamos falando aí de 12 pessoas para cuidar de quase 9 mil pessoas. Então é muita gente que nós estamos falando para 12 pessoas. Então com certeza alguém escapava. Só que no meio dessa murmuração apareceu justamente essa reclamação de que os gregos estavam sendo esquecidos. Ou seja, como se eles estivessem fazendo um tipo de desfeita, né? Ou estivesse dando mais dando mais oportunidade, não seria a palavra oportunidade, mas dando mais atenção aos judeus da mesma de Jerusalém do que os judeus gregos. Então isso acabou causando um choque muito grande ali. Então essa situação aqui de viúvas de órfãos dos judeus gregos que estavam sendo esquecidas foi parar nos apóstolos e foram reclamar, olha, o que a gente vai fazer e tal, poxa, tá esquecendo a gente, enfim, toda aquela reclamação que acontece onde existem pessoas. E os discípulos assim disseram, né? E o que os discípulos fizeram? Eles convocaram a multidão, né? Os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e estivamos à mesa. Ou seja, não é interessante, não é legal, não é correto que nós que somos os que estão cuidando da alimentação espiritual, das orações, venha começar a ajudar na área social. Então não dá para fazer as duas coisas. E com certeza isso que estava acontecendo nesse tempo. Então fica claro que os apóstolos não conseguiram atender as questões sociais da igreja naquele período, né? Eles não estavam dando conta para cuidar, tanto da área espiritual como da área social. É muita gente. Então, qual foi a decisão deles, né? A decisão deles era o quê? Que a população, daqui a pouco nós vamos ver, o povo agora vai escolher. Vocês vão pegar pessoas que vão servir para fazer esse serviço aí da área social. Só que eles, claro, eles não vão detalhar um perfil. Eles vão detalhar um perfil aí para que eles possam escolher essas pessoas que não sejam pessoas somente porque é meu amigo, porque faz parte da minha família, não. Foi estabelecido um perfil para que essas pessoas fossem escolhidas e essas pessoas, ao serem escolhidas e aprovadas e ungidas, né, consagradas, elas tomariam conta dessa área social da igreja. Então, deixa eu ver esse daqui. Então aqui, Atos 6,4 fala que nós perseveraremos na oração e ministério da palavra. Então, aí, pronto, vamos voltar um pouquinho. Então, o que Pedro e os apóstolos disseram? Olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão escolher homens, tá? Vocês vão escolher homens cheios do Espírito Santo, de boa sabedoria, aos quais constituímos sobre este importante negócio. Então, as pessoas que eles iriam escolher, o povo iria escolher para ajudar os apóstolos, teriam que ser 7 homens, primeiramente 7 homens, tá? 7 homens, de boa reputação, de boa índole, de bom caráter, de bom histórico, cheios do Espírito Santo. Então não era qualquer pessoa, eram pessoas que tinham uma vida com Deus, eram pessoas que tinham realmente um relacionamento com Deus muito grande, e de sabedoria. Então, boa reputação, cheio do Espírito Santo e com sabedoria. Só que detalhe, são 7 pessoas. Então foi colocado esse desafio. Então os discípulos colocaram e foram escolhidos 7 homens. Então foram escolhidos 7 homens. Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo. Felipe, Prócoro, Nicador, Timão. Não sei porque colocou Timão. Eu gostaria de reclamar um pouquinho sobre isso, mas tudo bem. Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia.
Então, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, que tenham sabedoria, né? Então, a escolha desses 7 homens vão dar origem ao diaconato. Então, diáconos são escolhidos, né? A palavra diácono é servir à mesa. A palavra diácono em grego é servir à mesa. E depois, esses diáconos foram instituídos como oficiais da igreja. Além do pastor, os diáconos também compõem ali a igreja. Então, até que aparece lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, que fala do chamado dos pastores e depois fala do chamado dos diáconos, tanto da importância que eles têm com o ministério. Bom, então está aqui a lista desses homens: Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Acho que estava faltando 1, 2, 3, tá certo, é isso mesmo. Bom, tem um camarada aí que o texto fala que ele é prosélito, né? Ou seja, Nicolau. Por que fala Nicolau era prosélito? Aqui o texto fala prosélito de Antioquia. Vamos lá. A palavra prosélito, né, tem 2 conotações aqui. Pode ser alguém que é estrangeiro, ou seja, dá-se a entender que é alguém que veio de Antioquia, então é alguém estrangeiro. E existe uma outra observação, que a palavra prosélito está ligada a alguém que abandonou a sua antiga fé, né, ou a sua seita, para se juntar ao cristianismo aqui no caso. Então, a palavra prosélito, então Nicolau, prosélito de Antioquia, pode-se entender que seja alguém que é estrangeiro, que veio de Antioquia, porque os outros não eram, né, eram naturais ali de Jerusalém, ou que ele tenha sido alguém que abandonou sua fé e se juntou ali a nova igreja, ali, a igreja de Jerusalém. Então, a palavra prosélito tem esse significado, ok? Então, dessa forma aqui, ó, é constituído, então, o diaconato. Aqui está os primeiros 7 diáconos da igreja. Então, Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Analisando aqui a imagem, eles foram consagrados. Da mesma forma como pastores são consagrados, os diáconos também são consagrados. Existe praticamente um chamado, né, ao serviço aqui da igreja. Então, esses 7 homens aqui, eles estão ali agora com a missão de ajudar Pedro e os apóstolos no cuidado da igreja, na área social, nas orações, enfim, dá uma folga um pouquinho para os apóstolos, para que eles possam se dedicar à leitura da palavra, à oração, né? Então esses homens iriam ajudar muito Pedro e os apóstolos a continuar a obra que eles estavam fazendo. Bom, então tá aí, o diaconato é instituído, o diaconato na igreja. Então a palavra diáconos quer dizer servir à mesa. E aparece também lá na carta de Paulo a Timóteo sobre diaconisa. Então nós temos aí diáconos e diaconisas também. Bom, então Estevão aparece aqui. Então nós temos um problema, né, que é o que? A falta de cuidado com pessoas estrangeiras. E diante disso, o povo reclama com Pedro e os apóstolos. Então Pedro e os apóstolos falam: a gente não pode fazer as 2 coisas, cuidar da área espiritual e cuidar da área social. Então nós vamos sugerir o seguinte: escolham 7 pessoas cheias de Espírito Santo, de boa reputação e que tenham sabedoria. O povo escolhe, que são os 7 homens que nós vimos aqui. Então esses 7 homens são consagrados, né, ao Senhor. E a partir de então eles vão formar o grupo dos diáconos da igreja de Jerusalém. E agora Estevão aparece nos conflitos internos dentro da igreja. Mas ele vai se consolidar nos conflitos externos, porque esse camarada ele vai se destacar como diácono aí no meio da sociedade. Então Estevão era um homem cheio de Espírito Santo, tanto é que aqui Lucas ele frisa bem quando apresenta Estevão, que ele era cheio de Espírito Santo, e Estevão fazia milagres e sinais no meio da igreja. Então era um cara que a unção de Deus estava de maneira sobrenatural sobre a vida de Estevão,
E esse homem, ele fazia milagres, enfim, ele causava um impacto muito grande na sociedade daquele tempo. Então, Estevão começa a se destacar ali no meio da igreja. E esse destaque nas suas pregações, nas suas orações, no seu modo de viver, nas coisas, começou a impactar a sociedade. As pessoas queriam saber quem era Estevão, queriam ter o privilégio de conhecer, de estar ouvindo sua palavra. E claro, isso tudo começou a causar um problema com os judeus naquele tempo. Então, o que aconteceu? Como ele era muito sábio, então ele foi praticamente chamado para participar praticamente de uma sabatina, vamos dizer assim, de uma sabatina teológica, de um confronto teológico. Então, o que aconteceu? Levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Bom, aparece esse grupo que era da sinagoga. Mas por que sinagoga chamada libertinos, né? Então a palavra libertino aqui no Novo Testamento está ligado a judeus nascidos em Roma, cujos avós haviam sido escravos e depois libertos. Então, a ideia de libertinos se dá com judeus que foram nascidos em Roma, cujos avós haviam sido escravos e depois libertos, por isso que fala libertino. E haviam também na sinagoga judeus de outras nações, como os sirineus, os alexandrinos, o pessoal que vinha da Cilícia, né? Alexandrinos é da região da Alexandria. Alexandria era uma cidade super importante, que era onde existia a biblioteca de Alexandria, ali no norte da África. E tinham pessoas que vinham da Cilícia e da Ásia. Então havia um grupo seleto. Então imagine esse povo pensador que começa a debater com Estevão as escrituras. Então imagina o debate teológico que estava acontecendo naquele momento. Então todo esse grupo aqui começa a fazer várias perguntas, a questionar, e Estevão rebatia por meio das escrituras. Pedro ele tinha base teológica, judaica para poder responder, e ninguém conseguia encontrar nesse camarada um deslize, uma heresia para poder, claro, o intuito era realmente pegar Estevão e praticamente aí, né, destruí-lo, essa é a intenção, porque ele estava causando problemas lá para os judeus. Então o que acontece, né? Então quer dizer, como não acharam nenhum tipo de erro nas palavras de Estevão estava sendo correto nas escrituras, então eles deram um tal de um jeitinho, né? Então o que eles fizeram? Subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos ele proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Ou seja, o povo que estava debatendo com Estevão pagou pessoas por fora, e no meio daquele grupo lá, essas pessoas que foram compradas, elas vão falar o seguinte: ó, eu ouvi Estevão dizer heresia contra Moisés e contra Deus. Aí o outro também que foi pago fala: não, realmente, o que você falou tem razão. Estevão aí falou coisa absurda contra Moisés e contra Deus. E por que atingir Moisés e Deus, que é a base da cultura judaica? Então, se Estevão tem essas falsas testemunhas que estão ali para condená-lo, é o que acontece. Então, essas pessoas são pagas justamente, ou seja, uma mentira contada contra Estevão, e Estevão, então, ele tem que enfrentar essa mentira que acabam levantando contra ele. Então, como não conseguiram ver falhas na teologia de Estevão, viram seu conhecimento, que ele conhecia as escrituras, e todo o seu argumento era verdadeiro. Com isso, eles, para calar Estevão, de uma vez por todas, armaram algo para ele. Então, eles inventaram uma mentira, pagaram pessoas, né, que ficou ali em volta do grupo,
né? É igual, quem lembra da época da Praça da Sé, que vem aqueles caras da bolinha, dentro daqueles potinhos, descobriu que tava bolinha, e sempre tinha um cara que era pago para poder ganhar nessas bolinhas. E esse cara que era pago para poder ganhar, ele não estava ganhando, ele era tudo armação, esse cara conduzia as pessoas a jogar, porque, pô, viu o cara ganhando, então eu vou lá, vou apostar, vou jogar. É o que está acontecendo aqui. Esses homens foram pagos, né? E eles vão inventar mentira. E essa mentira, ela acaba se disseminando. Então as pessoas acabam acreditando na palavra desses homens, de que realmente, talvez eles ouviram Estevão falar algum tipo de heresia contra Deus e contra Moisés. Bom, na nossa sequência aqui, olha o que aconteceu. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Ou seja, aqui nesse caso, o que estava acontecendo, que era um bate-papo teológico, se torna um problema agora, um problema a ser resolvido no Sinédrio, que é o conselho ali dos sacerdotes. Então, Estevão sai de cena ali no debate teológico e vai aqui ser confrontado ali pelos sacerdotes, né? E pior, mais testemunhas aparecem, testemunhas falsas, óbvio, né? Que falam: olha, ele está profanando palavras aqui contra este lugar santo e a lei. Olha só. Então, o que estava acontecendo era algo sério. Então, nesse momento, Estevão, ele é levado para ser julgado, né? Julgado pelos sacerdotes. Então, os sacerdotes, né? Então, essas falsas testemunhas relatam que Estevão profanou o templo com mensagens de destruição. Olha que coisa complicada, né? Porque eles diziam, porque nós ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Olha a mentira que eles estavam falando. De que Estevão estava dizendo que Jesus viria e destruiria ali o templo, ia destruir todas as leis, ia fazer leis novas. E olha que mentira estava ocasionando. E que ele destruiria o lugar e os costumes que Moisés deu. Então, olha as acusações que aparecem contra Estevão. Então Estevão é enviado ao conselho dos líderes judaicos para se explicar. Então agora ele está diante de todo esse grupo religioso, né, dos sacerdotes, e ele vai ter que se explicar o que está acontecendo, né? Então, opa, pulei aqui. Deixa eu voltar. Acabei pulando tudo aqui. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Então, aí o sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote diz o seguinte: porventura é isto assim? Ou seja, ele pergunta para Estevão: o que está acontecendo? É isso mesmo? Né? É isso que estão perguntando para você? Só que um detalhe apareceu, eu não coloquei no texto aqui, mas se você ler na sua casa, Estevão tinha o seu rosto iluminado, como um anjo, talvez parecido com o que foi no período de Moisés, quando desceu do Monte Sinai. E então, quando o sumo sacerdote pergunta: porventura é isto assim? Estevão começa a discorrer sobre a história bíblica, né? Vou colocar lá no Antigo Testamento, desde Abraão, falando justamente dos erros que os sacerdotes cometeram, falando da desobediência do povo de Israel, falando muitas vezes da tolerância com o pecado, né? que muitas vezes os sacerdotes tinham. Então, Estevão foi só citando, né? Quantas vezes Deus teve que intervir porque havia pecado, os sacerdotes nada faziam, né? E muitas vezes por permitir o pecado de idolatria. Se você pegar o texto de Malaquias, capítulo 3, né, ou versículos antes, você vai ver Deus, né, descendo uma pancada ali no meio dos sacerdotes, porque eles estavam roubando, estavam mentindo. Então, havia muito pecado no meio dos sacerdotes. Então, é como se Estevão tivesse falado: vocês estão me condenando por falar de Jesus. E a classe dos sacerdotes, o que eles fizeram até então? Porque até então essa classe sempre foi cúmplice do pecado do povo. E para piorar, essa classe colocou Jesus na cruz. Então, o que
o que aqui Estevão coloca, eu não sei se eu coloquei aqui, deixa eu ver. Então, Estevão relata fatos da história de Israel em que os sacerdotes pecaram e agora os mesmos mataram o Messias. Então, é aquilo que eu falei. Então, Estevão começa a relatar, o texto é longo, ele começa a falar, citar, né? E relatam que eles mataram o Messias. Então, olha que Estevão fala: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. E qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. Esse justo é Jesus, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Então, aqui Estevão pega bem na ferida e essas palavras causaram uma raiva violenta no meio desses homens aí. E olha o que aconteceu. E ouvindo eles isso, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Então o povo estava querendo pegar o cara. Por quê? Porque eles estavam agora confrontando. Né? Para eles era um absurdo. Alguém que era ali no grupo dos apóstolos, né, pessoas simples, confrontar um sacerdote? Impossível. Mas o julgamento de Estevão veio. O julgamento de Estevão veio e a condenação de Estevão foi o apedrejamento. Mas por que foi o apedrejamento? Tem um porquê que está lá nas leis de Moisés. Lá em Levítico 24:16, fala o seguinte: aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Então, diante da acusação que vieram, falando que eles estavam blasfemando contra o lugar santo e querendo destruir as culturas dadas pela lei, então o sumo sacerdote, então, colocou como pena para Estevão o apedrejamento, porque ele blasfemou o nome do Senhor, segundo as acusações que trouxeram para Estevão. Então, Estevão, ele é condenado e apedrejado até a morte. Então, Estevão. Então, Estevão, ele é condenado. E Estevão é apedrejado. Mas é interessante que a história de Estevão, ela é formada de um homem realmente transformado. Porque antes de ser julgado, ele teve uma visão que viu o céu aberto para ele. E no momento do apedrejamento, ele pediu: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que estão fazendo. Então, às vezes, vemos o homem realmente totalmente transformado pela palavra de Deus, totalmente transformado pela conversão que há em Jesus, porque ele era um homem realmente cheio do Espírito Santo. Mas Estevão, então, ele morre. Ele se torna o primeiro homem a morrer por causa do Evangelho. E por incrível que pareça, o primeiro homem que morreu pelo Evangelho era um diácono. Então, esse diácono Estevão, ele morre dando testemunho do Evangelho do Senhor Jesus. Só que a Bíblia não para. E Estevão, quando estava sendo apedrejado, estava ali próximo um homem chamado Saulo. E olha o que diz o texto: expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em grande voz: Senhor, não lhes imputes deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então aparece aqui esse nome chamado Saulo. Eu falo que a Bíblia nunca coloca nenhum nome por acaso. Saulo, como você sabe, irá ser um dos grandes pregadores da palavra, missionário. Ele vai levar esse evangelho a expandir para todo o Império Romano. Então, aparece esse homem chamado Saulo nesse momento em que Estevão é apedrejado. E a história prossegue. Bom, Estevão foi um homem que realmente
trouxe ensinos. Mas o que nós podemos aprender com a aula de hoje, né? O que nós podemos aprender com a aula de hoje? Não coloquei aqui na tela. Bom, a primeira coisa que eu posso aprender é que a igreja não pode favorecer o cuidado a uns e não cuidar de outros. Ou seja, eu aprendi que o cuidado da igreja tem que ser uniforme para todas as classes. Não posso priorizar um e o outro deixar de lado. Não posso fazer isso. A segunda lição que eu tiro dessa aula de hoje é que a igreja precisa aprender a lidar com os conflitos, trazendo solução e não reclamação. Então não adianta ficar reclamando quando vem problema, tem que trazer solução. Terceiro, a igreja precisa entender o papel dos líderes espirituais da igreja, que estão para cuidar da vida espiritual dos membros e do ensino. Então não adianta, né? Hoje, muitas vezes o líder espiritual ele tem que saber, além de pregar, além de ensinar, ele tem que saber mexer com encanamento, ele tem que saber mexer com eletricidade, ele tem que saber mexer com cachorro, tem que ser pet, né? Tem que ser veterinário, tem que ser médico. E não é isso, né? Não dá para confundir as coisas. Então a igreja precisa entender o papel dos líderes espirituais da igreja, que estão para cuidar da vida espiritual dos membros e do ensino. Na área social, Deus levanta pessoas para ajudar os membros a serem cuidados. Então, se está precisando de gente para cuidar da área social, Deus vai levantar pessoas. E essas pessoas serão usadas pelo Senhor. Mas o que nós podemos aprender com a vida de Estevão? Estevão é o homem exemplar na sua vida com Deus. Ele se destaca quando, primeiro, tem uma visão, tem uma vida em comunhão com o Senhor. E isso vemos que ele está cheio do Espírito Santo e sabedoria. Tanto é que Lucas destaca, Estevão cheio do Espírito Santo. Segunda lição, nos conflitos não teve medo, mas usando a palavra de Deus enfrentou o inimigo. Quando ele foi naquela sabatina, né, na primeira foi da sabatina, que ele respondia. Depois foi no conselho dos sacerdotes. Ele da mesma forma falava com ousadia usando a palavra de Deus. O terceiro lição que eu tiro da vida de Estevão, que é a fidelidade de Estevão em não negar a sua fé e não abaixar a cabeça frente ao pecado. Então Estevão, ele não baixou a cabeça. Ele estava sendo confrontado pelos sacerdotes, mas ele se manteve firme e fiel. Se manteve firme e fiel, mesmo sendo condenado. E quero finalizar dizendo que ele foi fiel até a morte e com certeza ele está com o Senhor. Então essa foi a aula de hoje, né? Essa foi a aula referente à história aí dos apóstolos, né? Deixa eu ver. Sobre Estevão em particular, o primeiro mártir, vamos dizer assim, o primeiro homem que morreu pelo Evangelho e que depois nós veremos aí a sequência com a vida do apóstolo Paulo. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima aula, se assim Deus permitir.